Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 3, a aula 1 e 2, proporcionalidade e o teorema de Tales. Objetivos de aprendizagem: reconhecer o significado de razão entre duas grandezas, calcular a razão entre as medidas de dois segmentos de reta, reconhecer os significados de proporcionalidade e de segmentos proporcionais e calcular a medida de segmentos proporcionais. Estamos na apostila na página 87 do Aprender Sempre, da primeira série do ensino médio. Habilidades: identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais, que é o teorema de Tales. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Atividade 1. Considerando que a escala, a letra E, é a relação entre uma distância no mapa, que é o Dzinho, e o seu valor na superfície real, que é o Dzão, em que temos uma fórmula: escala é igual o Dzinho dividido pelo real. Resolva o problema abaixo. É do Saresp de 2016, adaptado. O mapa foi feito na escala de 1 por 30 milhões. Essa notação representa a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real, ou seja, cada unidade no desenho é, na realidade, 30 milhões de vezes maior. Utilizando uma régua, constatou que a distância do Rio de Janeiro a Brasília nesse mapa é de aproximadamente 4 centímetros. Então, o desenho é de 4 centímetros no mapa. Assim, a distância real entre o Rio de Janeiro e Brasília nessa escala é de... Então, a gente vai usar a fórmula da escala. Escala é igual ao desenho do mapa dividido pelo real, que é o D maior. No lugar da escala, eu vou colocar 1 por 30 milhões. Então, vai ficar 1 por 30 milhões. No lugar do Dzinho, que é o desenho, eu vou colocar 4 centímetros. E a gente vai achar o D, que é o real. Então, fica igual a 4 sobre D. É uma grandeza diretamente proporcional, então eu vou multiplicar em x. D vezes 1 é D. 4 vezes 30 milhões, 120 milhões de centímetros. Passando em quilômetros, dá 1.200 quilômetros. Nas atividades a seguir, você continuará utilizando o significado de razão e a de proporção para a resolução de problemas, mas agora considerando o teorema de Tales, que terá seu conceito apresentado logo após essa atividade. Assim, reforçaremos o significado de razão e de proporção através do teorema. Escreva o que você compreende sobre razão entre duas grandezas. O que é razão entre duas grandezas? A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente indicado entre os números que medem essas grandezas, numa mesma unidade. Então, é um número sobre outro número, um número dividido pelo outro. B. Escreva o que você compreende sobre o quociente de duas grandezas. É a razão, que é o quociente entre dois números, um número dividido sobre o outro. 3. Caro estudante, um teorema é uma afirmação matemática que precisa ser demonstrada. Ao decorrer da educação básica, estudamos alguns teoremas, por exemplo, o teorema de Tales. Utilizando esses teoremas
para resolvermos problemas do cotidiano. A seguir, estudaremos seu significado e suas aplicações. Seu enunciado diz que, se duas retas são transversais de um feixe de paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Resumindo, quando eu tenho retas transversais, os seus feixes de paralelas são proporcionais. Então, o que ele fala aqui? MN, olha aqui, MN sobre NO é proporcional ao QR, RS. Também ele fala que o MO é proporcional a NP, QSRT. Então, são proporcionais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Teorema de Tales, onde vamos considerar MN valendo 6. Então, ó, MN valendo 6. NO vai valer 9. OP valendo 12. QR, 8. RS, 10. E ST, 10. Agora, determine a razão entre os segmentos. O primeiro segmento é MN, NO. Então, ó, MN, NO. MN é 6. NO, ó, NO é 9. Então, 6 está para 9. Se eu for dividir em cima por 3 e embaixo também por 3, eu simplifico, fica 2/3. Agora, eu vou fazer QRS, ó. QR é 8. RS é 10. Então, 8 está para 10. 8 está para 10. Se eu for dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 4/5. Agora, a gente vai fazer MO por NP. Então, ó, MO por NP. MO é 6 mais 9. E NP é 9 mais 12. 6 mais 9 é 15. E NP é 9 mais 12, que dá 21. 15 dividido por 21. Eu vou simplificar também por 3. Simplifica em cima por 3 e embaixo, vai dar 5/7. O outro, QSRT, ó, QS é 8 mais 10, 18. E RT é 10 mais 10, que é 20. Então, fica 18 está para 20. 18 dividido por 20, ou simplificado, dá para eu simplificar por 2. Vai ficar 9/10. 4. Utilizando o significado do Teorema de Tales, determina a medida x da figura abaixo, sendo que R é paralelo a segmento S, que também é paralelo ao segmento T. Então, eles são todos paralelos. Então, o que eu posso fazer? 8 está para x, ó, 8 está para x e 9 está para 15. 9 está para 15. Uma regra de 3 multiplica em x. 9 vezes o x, 9x, e 8 vezes o 15. Então, 9x igual a 8 vezes o 15. Agora, eu faço 8 vezes o 15, que dá 120. O 9, ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Fica 120 dividido por 9. 120 dividido por 9 é 13,3 metros. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.